Olá para todos e todas, bem-vindos à videoaula que vai tratar da direção de arte e da importância da arte na construção dessa área tão importante. Guilherme, alô? Oi, dona Socorro, é o Átila. Não, não tá não. Ele tava aqui até agora, deve ter saído pra comprar alguma coisa, não sei. Hum. Hum. Meu nome é Luiz Roberto Rodrigues Lopreto e eu sou poeta, artista plástico, ator e diretor de teatro e professor. Dou aula há mais de 10 anos na Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André e na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Aqui nós vamos tratar sobre a direção de arte. Mas para falar de direção de arte, precisamos necessariamente falar de arte. O que é arte? Como a gente pode definir arte? Para falar do significado da arte, a gente precisa necessariamente voltar muito tempo atrás para entender, começar a entender a importância da arte e a natureza do seu significado mais importante. Definir arte não é uma coisa simples. Portanto, olhando historicamente, em toda a existência humana, nos seus primórdios, não havia organização social, política, religiosa, como a gente conhece. Eram pequenos grupos que viviam isoladamente nas cavernas, sobreviviam compartilhando aquilo que produziam, e entre as primeiras manifestações humanas artísticas, a gente vai notar que o homem criou ritmo, percussão, dança, pintura. O homem pinta nesse momento. São as pinturas rupestres que a gente conhece, e nelas, o que ele pintava naquele momento? Né? O que representam essas pinturas? Analisando as pinturas, a gente observa que na maioria das pinturas, quando ele pinta animais, esses animais na pintura estão flechados, já caindo. A gente não pode esquecer que é um período da última glaciação, onde tudo é gelo, né? E obter alimento, não é, sustento, não é, continuidade de vida, era muito complicado, era uma grande aventura para esses homens. Mulheres e crianças ficavam nas cavernas, os homens
saíam à procura da caça, que poderia demorar meses entre a ida e a volta, o sucesso ou não dessa empreitada. Muitos animais eram grandes e perigosos. Não era uma empreitada simples. Antes da saída, eles se reuniam em torno de uma fogueira, onde um deles, capacitado para falar com o desconhecido, com as forças que eles não dominavam, e nessa linguagem, ou essa linguagem, é basicamente a dança e a expressão pictórica depois na parede da caverna, onde ele vai pintar um animal quase caído, um animal já flechado. O que ele está fazendo? O que é pintar? O que é dançar? Ele pinta, na verdade, e se expressa de uma maneira a fazer uma prece, um pedido. Ele antecipa o sucesso dessa empreitada, dessa grande aventura que era a procura de alimentos. Não é? Ele já pinta o bisão ou o animal enorme já abatido. Ele expressa e manifesta a expressão de um desejo. É um pedido, é uma oração. Portanto, entre as primeiras atividades humanas na nossa história, a gente vai encontrar a dança, a música e a pintura como originais, como fundamentais para a nossa sobrevivência. Portanto, a arte nasce ligada à nossa sobrevivência. É uma expressão muito particular, interior, que nos dá como retorno um olhar sobre o nosso entorno, sobre as nossas possibilidades e também um respeito enorme com a nossa natureza mais verdadeira e ancestral. Um exemplo da direção de arte, da importância da arte na direção de arte, não é? É o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, não é? Com o início do filme onde começam os macacos, os primeiros hominídeos, não é? Descobrindo, né? O mistério, né? O monolito. Quando a gente vê esse filme, vê essa cena, olha, alguém construiu o filme, certo? Como a gente reproduz hoje, como a gente consegue reconstruir uma verdade possível de um tempo tão ancestral. É o estudo da arte que vai conferir à direção de arte legitimidade, fazer com que a direção de arte tenha o seu papel e cumpra o papel não só de reconstruir coisas, mas literalmente, dentro desta reconstrução, proporcionar uma vivência de uma época, de um período, de uma história, a vida de uma personagem. Eu acho que esse exemplo serve
como introdução da importância da arte para a direção de arte. Continuando esse exemplo, no próprio filme, quando o filme apresenta a realidade de um futuro que a gente ainda não viveu, como a gente constrói um futuro possível se a gente ainda não viveu. Dentro desse exemplo, fica mais uma dica sobre a natureza da direção de arte. Ou seja, a direção de arte vai necessitar sempre de uma pesquisa enorme de conteúdos, das épocas, dos lugares e identificar, através de conceitos, possibilidades de criar uma verdade possível, mesmo que esta verdade seja absurda, mesmo que essa verdade seja desconhecida. Portanto, falar de arte é fundamental para a compreensão, não é, dos elementos da estrutura técnica que vai existir dentro da direção de arte. Direção de arte não é uma área pequena que constrói o filme, é uma área enorme. A gente vai ter vários departamentos dentro da direção de arte, organizados, não é? Coordenados por um diretor de arte. Entre eles, o cenário, figurino, maquiagem, cabelo, objetos de cena, efeitos especiais e projeto colorista. A direção de arte, ela também não cuida só dos aspectos externos. Não existe só aspectos externos nunca, no que quer que seja, não é? Porque, em se tratando da construção de uma verdade possível, tudo tem obrigatoriamente que ter um enorme sentido de existir naquela imagem, naquela cena, em algum lugar. Nada pode estar ali de maneira aleatória. E mais uma vez, a arte, o estudo da arte, a compreensão de que a arte nos educa, nos ensina sobre a nossa própria natureza, é importante. Muito importante. E nesse aspecto, a arte cuida, sim, de construir em todas as épocas, em todas as áreas das artes, construiu e constrói a partir de valores fundamentais da natureza humana. Isso confere à arte uma identidade única entre todas as expressões humanas. É a arte que confere legitimidade humana às nossas ações, às nossas histórias, às nossas possibilidades de criação, os nossos roteiros e tudo mais. Ela, nesse aspecto, embeleza a nossa realidade humana. Não é? Não se tratando só do bonitinho, mas do belo mesmo. E o belo, muitas vezes, não é bonitinho. O belo sempre vai contribuir para o enriquecimento, para a nossa evolução, para a nossa capacidade de compreensão, de assimilação e tornando
as nossas possibilidades de relacionamento. Muito, mas muito mais possíveis e prazerosas. Assim, damos início às nossas videoaulas sobre direção de arte e a importância do estudo da arte na construção dessa área do filme tão importante e tão fundamental, não é, dentro da perspectiva, não é, do aprendizado. Eu convido a vocês para a nossa próxima videoaula, que vai tratar de um outro assunto muito importante, que é sobre a natureza do olhar. O olhar sobre as coisas, o olhar físico, mas também o olhar interior. E também a resposta das coisas, de todas as coisas que vemos, para esse olhar. E o porquê isso é importante, não é, na construção de projetos em direção de arte, e por que isso é tão importante para as nossas vidas de uma maneira geral. Até mais!